Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, seja bem-vindo ao meu canal, Seminarista João Pedro. Evangelho desse domingo, 18º domingo do tempo comum. Temos o Evangelho da multiplicação dos pães, tão conhecido, mas eu quero enfatizar uma coisa. Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles. Jesus se encheu de compaixão por aquela multidão. Jesus se enche de compaixão e de amor por nós. É fácil, é normal a gente dizer isso. Deus me ama, Jesus me ama. Mas a gente precisa fazer essa experiência. Esse Deus que é amor, esse Jesus que é amor, que verdadeiramente nos ama, não só algo genérico, geral, mas nos ama pessoalmente como pessoas únicas que nós somos. Nós temos a nossa vida, a nossa intimidade com Ele. Nós temos nossas particularidades que precisam ser trabalhadas com Jesus. A minha vida espiritual não vai ser igual de outra pessoa. Ela pode ser parecida, inspirada na vida espiritual de um santo, mas não vai ser igual. Porque eu sou uma pessoa diferente. Jesus me ama individualmente. Jesus se enche de compaixão por mim individualmente. Ele se encheu de compaixão desses 5.000 homens, dessas mulheres e dessas crianças individualmente. Ele se encheu de compaixão por cada uma daquelas pessoas. Ele amou, ele ama cada uma daquelas pessoas. Ele ama ti. Ele ama teu pai, tua mãe, teu amigo, tua família. Cada pessoa Ele ama. E eu quero, nessa reflexão, de falar do amor de Deus por nós, lembrar, é muito fácil às vezes, não tem problema fazer isso porque Deus me ama. Não é isso que vai nos conduzir ao céu, senão todo mundo seria salvo. O que vai nos conduzir ao céu não é não fazer o errado, é fazer o certo, é amar de volta. Eu preciso amar de volta Jesus. E como eu posso amar Jesus de volta? Primeiro, os mandamentos. Eu preciso buscar seguir os mandamentos, o que esses mandamentos me ensinam, e escutar o que a Santa Igreja diz que eu preciso responder nesses mandamentos, o que a Palavra de Deus me diz, inspirado na interpretação da Igreja. E eu preciso ir atrás disso, para eu poder corresponder a esse amor. Mas não adianta, eu posso saber o catecismo de cor e não ter feito a experiência com Jesus. E eu preciso fazer a experiência com Jesus. E eu preciso pessoalmente fazer a experiência com Jesus. Na oração. Só se conhece, só se ama aquilo que se conhece.
Eu preciso conhecer Jesus e a sua igreja na teoria, mas na prática, na oração e na vivência da comunidade. Eu não posso só ficar no raso. Eu preciso ir além, conhecer a Jesus profundamente. E o primeiro passo, muitas vezes, para iniciar uma vida espiritual boa, para viver bem, eu não estou conseguindo rezar muito nesses últimos dias, eu não estou bem, não estou legal. A pessoa dorme mal, come mal. Como diz na primeira leitura hoje do profeta Isaías, Isaías 55, 1-3, ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Nós precisamos nos alimentar bem, dormir bem para poder servir bem, para rezar bem. Nós precisamos dormir e comer bem, ter uma saúde em dia para rezar bem, para viver para Deus bem. Não adianta eu estar com sono desregulado, comendo tudo errado, com uma saúde horrível e querer rezar maravilhoso, em êxtase. Não vai acontecer. Não vai. Eu preciso dormir e comer bem. Jesus deu de comer esses homens, que com certeza voltaram revigorados no caminho, dando glória a Deus por aquele homem, que é Jesus. Ou seja, comer bem, dormir bem, faz rezar bem. Mas, óbvio, precisa ser feito um esforço, nem sempre vai ter a vontade de rezar. A vida com Deus, o amor a Deus, o amor a qualquer pessoa não é declarado na vontade e no sentimento, é declarado no fazer. E eu acredito, se você está casado ou namorando esse indivíduo, nem sempre você sente muito por essa pessoa, mas você continua por quê? Porque você ama, porque você tomou a decisão de estar com essa pessoa. Né? E dentro disso, de que eu tenho que corresponder a esse amor nas minhas ações, a segunda leitura, Romanos 8, 35, 37 a 39, versículo 35, depois 37 a 39. São Paulo escreve aos romanos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Essas coisas não vão nos separar do amor de Cristo. O que nos separa do amor de Cristo é nós mesmos. As nossas ações, os nossos pecados, as nossas escolhas nos afastam de Cristo. Cristo tem compaixão de nós, mas nós precisamos corresponder a esse amor, a essa compaixão. Cristo te chama, Cristo te ama, Cristo tem compaixão de ti. Ele quer saciar tua fome de amor, tua fome de um sentido para a vida, que só está em Jesus. O sentido da vida é conhecer a Deus no céu. Mas a gente precisa primeiro conhecer esse Deus que se fez homem, Cristo, Jesus, que deixou a sua Santa Igreja Católica. Jesus quer nos saciar dessa fome nos sacramentos, na oração, na vivência de comunidade. Jesus vem nos saciar, Ele quer nos amar, Ele nos ama e Ele espera essa nossa resposta. Que nós possamos corresponder a esse amor. Muito obrigado por ter assistido. Que Deus abençoe a você. Peço as minhas orações. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.